E estamos de volta agora com a parte 2 do processo legislativo. A gente falou no nosso vídeo passado, a gente deu uma visão geral sobre o processo legislativo, as várias etapas, e a gente falou da etapa da iniciativa. A iniciativa é uma etapa cronologicamente muito rápida, mas juridicamente muito importante, porque como a gente viu, se houver um vício, se houver uma falha nessa etapa, ela termina contaminando o projeto de forma irremediável. Para você ter uma ideia, o Supremo Tribunal Federal entende que se o projeto deveria ser proposto pelo presidente da República e não o foi, mesmo que seja aprovado na Câmara e aprovado no Senado e sancionado pelo presidente, ainda assim o projeto dá origem a uma lei inconstitucional. Então sempre olhe, peça para dar uma olhada, para a sua assessoria dar uma olhada, escolha uma assessoria técnica relevante, peça para dar uma olhada, vê se não bate em nenhuma hipótese de iniciativa privativa. Aí a gente vai para a etapa da discussão. A etapa da discussão é a etapa dos debates acerca do projeto. Mas não são só debates políticos, são também debates sobre a própria normatização que se propõe. Porque existe algo muito relevante que é chamada avaliação de impacto legislativo. Você não pode legislar sem antes fazer uma avaliação de impacto, sem antes ver quais os impactos favoráveis e desfavoráveis que aquela lei vai produzir. Não só no aspecto econômico, também e principalmente no aspecto econômico, mas nos aspectos sociais, jurídicos, etc. Todo esse levantamento, ele é feito, ele é verificado, ele é checado no momento da discussão. Porque é na discussão que nós teremos os pareceres das comissões. É no momento da discussão que o projeto vai passar pelas várias comissões temáticas que vão dar os seus pareceres. Pareceres favoráveis, pareceres contrários, pareceres favoráveis com emendas. Em quais comissões um projeto tem que passar? Resposta: depende da matéria e depende do regimento interno de cada casa. Então isso daí, o regimento interno de cada casa é que vai dizer quais as comissões que existem naquela casa e que vai dizer também qual a competência de cada uma delas. Por exemplo, um projeto de lei, ele pode tramitar, no caso do Senado Federal, passar, digamos, pela Comissão de Assuntos Econômicos, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, ou por várias delas, e por aí vai. Então, quer dizer, no momento em que o projeto é protocolado, o presidente de cada casa dá um despacho. Ele diz para quais comissões o projeto será distribuído e, inclusive, diz em qual ordem elas deverão se manifestar. A comissão, ela dá um parecer sobre o projeto de lei. A comissão ela é formada por membros da casa, por uma parcela dos membros da casa. Geralmente membros que têm interesse especial naquela matéria. Então tem o parlamentar que gosta mais da área da educação, já vai tentar uma vaga na Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Tem parlamentar que gosta da parte de economia e de análise econômica, já vai tentar uma vaga na Comissão de Assuntos Econômicos. Um parlamentar que tem a formação jurídica, em geral, ele tende a ir para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que faz, entre outras coisas, o controle preventivo de constitucionalidade dos projetos de lei. Então, haverá a composição das comissões de acordo com o regimento interno e o projeto vai ser distribuído para essas comissões. Normalmente, as comissões dão apenas um parecer sobre o projeto. Quer dizer, pode acontecer de o parecer ser contrário e mesmo assim o projeto depois ser aprovado. Vou te dar um exemplo real e concreto, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, quando tramitou pelo Senado, ela passou pela Comissão de Assuntos Econômicos, parecer favorável, pela Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável, mas na Comissão de Assuntos Sociais, ela teve parecer contrário. A Comissão de Assuntos Sociais opinou contrariamente ao projeto que originou a reforma trabalhista. Isso é algum problema em si para o projeto? Não. O projeto foi com 2 pareceres favoráveis e um parecer contrário, foi votado no plenário e no plenário ele foi aprovado, virou lei, transformou-se em norma jurídica. Então, normalmente, as comissões, elas apenas opinam, elas não votam.
A comissão só vai votar um projeto em alguns casos previstos no regimento interno de cada casa, que configuram o chamado poder terminativo. O que é o poder terminativo? É aquela situação em que, olha que interessante, a comissão substitui o plenário. Em vez de o projeto passar nas comissões e no plenário, ele é discutido e votado apenas nas comissões. Aí sim, se uma comissão que tem o poder terminativo rejeitar o projeto, aí é como se o próprio plenário o tivesse rejeitado. Mesmo assim, cabe recurso. Mesmo assim, quando uma comissão dá uma decisão em caráter terminativo, os regimentos internos prevêem um recurso para quem discordar daquela decisão fazer questão de levar a matéria ao plenário da Casa Legislativa. Porque o plenário, todos os membros reunidos, é que representa o órgão máximo de cada casa. Na tramitação comum, as comissões dão apenas um parecer, elas apenas opinam. Mas nas comissões, e dependendo do regimento de cada casa também no plenário, os parlamentares podem propor emendas. Os parlamentares podem propor alterações no projeto. É importante que tem muita gente de fora do legislativo que imagina o poder legislativo como se ele fosse um mero carimbador, como se ele fosse um mero homologador, como se ele desse sim ou não. O que não é verdade. Na verdade, o Poder Legislativo ele pode emendar os projetos. Ele pode apresentar emendas. Inclusive o deputado, o senador sozinho pode apresentar uma emenda parlamentar. Um exemplo interessante foi o caso da Lei de Acesso à Informação. O projeto que deu origem à Lei de Acesso à Informação começou a tramitar no Senado Federal com apenas 4 artigos. Era um projeto quase despretensioso. E aí foi recebendo emendas e o pessoal foi colocando novos temas, virou uma lei com 50 e tantos artigos, quer dizer, uma das leis mais importantes dos últimos 10 anos. Então esse poder de emenda é algo do qual você não pode abrir mão. Você tem que botar a sua equipe para ficar monitorando os projetos que estão passando, inclusive para apresentar emendas. Então toma cuidado com isso. Existem alguns limites ao poder de emenda, existem algumas restrições ao poder de emenda. Basicamente, os limites ao poder de emenda são 2. Primeiro, a pertinência temática. Quando o projeto é de iniciativa privativa de alguém, principalmente do presidente da República ou do governador, você não pode fazer por emenda uma ampliação do objeto. Que, digamos, chega um projeto sobre servidores públicos do Executivo, aí eu coloco uma emenda para também criar um órgão no Executivo. Não pode isso. Isso é o que se conhece na gíria como jabuti. É um jabuti, quer dizer, é aquele corpo estranho no projeto de lei. Isso daí o Supremo Tribunal Federal já disse várias vezes, na ADI 3923 e também na ADI 5127, o Supremo Tribunal Federal já disse, nos projetos de iniciativa privativa e nas medidas provisórias, não se pode apresentar emenda sobre um tema estranho ao objeto original do projeto. E não pense que esse é um problema só do Brasil, não. Nos Estados Unidos também a Suprema Corte Americana já teve que abordar o problema dessas emendas que não têm pertinência temática. Lá eles chamam de carona. Eles dizem que é a emenda que pega a carona no projeto original. Não pode isso. Emenda parlamentar, ela pode prever a supressão de algo do projeto. Ela pode adicionar um artigo no projeto, mas dentro daquele escopo original do projeto. E, além disso, nos projetos de iniciativa privativa, não se admite emenda que acarrete aumento de despesa. Por exemplo, o presidente da República propõe um projeto para dar aumento aos servidores do Ministério da Saúde. Não pode um parlamentar apresentar uma emenda para dar um aumento maior. É claro que você, como parlamentar do Partido Novo, não vai, muito provavelmente, não vai propor um projeto ou propor uma emenda gerando um aumento de despesa pública.
Mas você pode usar disso para fiscalizar os seus colegas. Você pode usar disso para chegar para os outros parlamentares e dizer, opa, isso daqui não pode haver emenda parlamentar que acarrete aumento de despesa nos projetos de iniciativa privativa. E anote aí, inclusive, o argumento que você vai utilizar. Artigo 63, inciso 1º da Constituição Federal. Beleza? Encerrada a discussão nas comissões, aí vai para o plenário, no plenário tem o uso da palavra, o deputado ou senador fala. Encerrada a discussão nos termos regimentais, o regimento de cada casa é que diz em que momento que se encerram esses debates. Normalmente, quando não há mais oradores inscritos, quer dizer, quando todo mundo que queria falar já falou, o presidente declara encerrada a discussão e vai para a etapa da votação. Na votação, aí você vai votar sim ou não ou abstenção. O que é a abstenção? A abstenção é eu estou presente, mas eu não quero votar. Eu não vou me manifestar nem contra nem a favor do projeto. Os projetos em geral, para serem aprovados no plenário de cada casa legislativa, precisam atingir o quórum de maioria simples, o quórum da chamada maioria relativa, que é a maioria dos votos que houver. Então, por exemplo, o Senado Federal tem 81 senadores. Se houver 50 votantes, o projeto precisa de 26 votos sim, que é a maioria dos votos que houver. É a chamada maioria simples. Tem uma coisa interessante. Não para a esfera estadual e distrital, em que o poder legislativo é unicameral. Mas algo importante em relação à esfera federal, em que, como nós vimos, o poder legislativo tem estrutura bicameral, Câmara e Senado. É o seguinte, em qual casa o projeto começa? Por qual das duas casas o projeto começa a tramitar? Resposta: depende de quem apresentou o projeto. A maioria dos projetos começa pela Câmara e depois é que vai ao Senado. Quer dizer, a Câmara normalmente atua como casa iniciadora e o Senado como casa revisora. Mas, se o projeto for de autoria de senador, ou se o projeto for de autoria de uma comissão do Senado, a lógica se inverte. Aí o Senado é que atua como casa iniciadora e a Câmara fará o papel de casa revisora. Por que é importante saber quem é que é casa iniciadora e quem é que é casa revisora? Porque na tramitação dos projetos de lei comum, na tramitação dos projetos de lei ordinária, ser casa iniciadora é mais vantagem. Explico por quê. A gente tem aqui 5 cenários. Primeiro cenário. O projeto é apresentado na casa iniciadora, é discutido, é votado, rejeitado. Se o projeto é rejeitado na casa iniciadora, precisa ir para a casa revisora? Não há necessidade. O projeto só é aprovado se as duas casas disserem sim. Se uma disse não, game over, arquivou, morreu, acabou. Cenário número 2. O projeto é discutido na casa iniciadora, aprovado. Vai para a casa revisora. A casa revisora discute o projeto e rejeita. O que é que acontece com o projeto? Arquivou, morreu, game over. Se uma das casas disser não, acabou. Inclusive, quando o projeto é rejeitado, ele fica num período de carência para ser reapresentado outro projeto igual. É o que a gente diz que é o princípio da irrepetibilidade, que consta do artigo 67 da Constituição. Anote aí para você ler. Artigo 67 é o período de carência para você reapresentar um projeto igual àquele que foi rejeitado. Cenário 3. O projeto é aprovado na casa iniciadora, aprovado na casa revisora, aí, do jeito que ele veio, sem modificações, sem emendas, a mesma versão aprovada nas duas, aí ele já segue para a próxima etapa, que é a sanção ou veto. Cenário 4. O
projeto aprovado na casa iniciadora, foi para a casa revisora, onde ele foi aprovado com emendas. Quer dizer, a casa iniciadora aprovou uma versão, a casa revisora aprovou uma versão modificada. O que acontece com o projeto? Volta para a casa iniciadora, mas olha que coisa interessante. Não volta para a casa iniciadora discutir tudo de novo, senão, meu amigo, não terminava nunca. Volta para a casa iniciadora apenas analisar as emendas feitas na casa revisora. Ou seja, é como se fosse o seguinte, o que teve de divergência, quem dá a palavra final é a casa iniciadora. Por isso que eu disse, ser casa iniciadora é vantagem nos projetos de lei ordinária. Ser casa iniciadora significa, em último caso, dar a última palavra sobre eventuais divergências. Então eu tenho o quarto cenário. Casa iniciadora aprovou, casa revisora aprovou com emendas, voltou para a casa iniciadora que aceitou as modificações. O projeto vai com a nova versão para a sanção ou veto do presidente. O mais interessante é o cenário 5. Olha só. Projeto aprovado na casa iniciadora, aprovado na casa revisora com emendas, voltou para a casa iniciadora. A casa iniciadora pode bater o pé e dizer não, vai do jeito que eu fiz. Eu não aceito nenhuma das alterações feitas na casa revisora. E aí o projeto não volta mais para a casa revisora, porque a palavra final nesse caso é da casa iniciadora. E vai a versão dela para a sanção ou veto do presidente. Isso daqui é bem interessante, isso daqui é bem realmente intrigante se a gente pega um exemplo concreto. Olha o exemplo concreto da lei de terceirização. Esse caso é ótimo. O projeto de lei da terceirização foi apresentado em 1998 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Como projeto de lei de iniciativa do presidente, ele é apresentado na Câmara dos Deputados. A Câmara votou e aprovou. Foi para o Senado atuar como casa revisora. O Senado aprovou o projeto, mas numa nova versão bastante diferente. Quando você aprova o projeto numa nova versão, a gente diz que o projeto foi aprovado na forma de um substitutivo. O que é um substitutivo? É uma emenda global. Em vez de você fazer emenda a pedacinhos do projeto, você propõe uma emenda global. Você propõe toda uma nova versão ao projeto. Aí a gente diz que foi o projeto aprovado na forma de um substitutivo. Aprovado o projeto com emendas no Senado, o que acontece? Volta para a Câmara. Só que o Senado aprovou em 2002. Voltou para a Câmara, veja, o projeto já está aprovado. Isso é irreversível. O projeto já foi aprovado na Câmara e no Senado. O que estava pendente agora era só a Câmara apreciar as emendas feitas no Senado. Só isso. Assumiu o então presidente Lula, que pediu inclusive a retirada desse projeto. E a Câmara disse, não tem como retirar mais o projeto já foi aprovado em ambas as casas. Eu estou agora só para apreciar as emendas. Demorou 15 anos para apreciar as emendas. Em 2017, a Câmara aprovou as modificações feitas pelo Senado. E aí, então, o que aconteceu? O substitutivo aprovado pelo Senado e aceito pela Câmara foi considerado a versão definitiva do projeto, que foi para o presidente Michel Temer sancionar ou vetar, e ele sancionou o projeto com 3 vetos. Mas sanção e veto, junto com as outras espécies do processo legislativo, são assunto do nosso próximo vídeo. Até lá!